Oi, hoje nós vamos falar sobre o que acontece se um homem jovem utilizar Viagra. O que acontece? Bem, antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre o que é impotência sexual ou disfunção erétil. A impotência sexual ou disfunção erétil é quando o homem ele tem dificuldade para acontecer a ereção, mesmo ele tendo o estímulo sexual, ou seja, a ereção, no caso, ela vai ficar prejudicada quando o homem vai entrar em atividade sexual com a mulher ou com outro homem. Isso pode ser corrigido, isso pode ser ocasionado por diversas causas, inclusive por causas traumáticas, por causas psicológicas, por uso de medicamentos. Isso é muito interessante também, certo? Eu vou falar disso mais na frente nesse mesmo vídeo. E esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre o mecanismo de ação da droga em si, sildenafila, que é o princípio ativo do Viagra, que é a marca comercial, certo? E novamente voltando para a definição de disfunção erétil. O indivíduo ele não consegue manter a mesma potência sexual. O indivíduo não consegue manter o seu pênis ereto. O pênis fica flácido antes do término da relação sexual, ou seja, antes da ejaculação. E daí, pessoal, a substância que se encontra presente no Viagra e nos similares e no genérico, no caso a substância genérica, a sildenafila, ela tem um mecanismo de ação bem específico, que é a inibição enzimática, que acontece dentro dos corpos cavernosos, dentro dos corpos esponjosos, que são parte do pênis, né? Que são componentes do interior do pênis. Que esses corpos eles ficam cheios de sangue, e daí a ereção acontece quando esse sangue vai e acontece um bloqueio ou uma redução do retorno venoso da irrigação desse pênis, e esse pênis permanece ereto. O que é que acontece? A sildenafila ela vai inibir uma enzima chamada fosfodiesterase, certo? Um dos tipos dessa enzima, e essa enzima vai favorecer uma vasodilatação. Eu falei muito sobre vasodilatação no meu vídeo sobre os descongestionantes nasais. Inclusive, eu falei a diferença, né, o que ocasiona e como é o mecanismo de ação dos vasoconstrictores, que é quem faz a ação contrária. No caso da sildenafila, ela vai vasodilatar, ela vai aumentar o calibre dos vasos e vai aumentar a irrigação sanguínea dos corpos cavernosos e esponjosos do pênis. Por isso que acontece uma ereção mais forte e mais duradoura, no caso da sildenafila, e aí acontece uma melhora da performance sexual e uma melhora da função sexual no homem, certo? É importante eu ressaltar aqui também que a sildenafila ela não vai mexer com a libido, porque a libido ela tem um mecanismo de ação intrinsecamente ligado ao funcionamento do cérebro. Então, quem mexe mais com a libido e principalmente relacionado à perda da libido são os medicamentos psicoativos, que eu vou falar mais na frente. Então, efeitos colaterais da sildenafila que eles se agravam mais na população jovem. Efeitos colaterais, principalmente o rubor, que é a face mais avermelhada por conta da vasodilatação periférica, né? A face fica mais avermelhada. Pode acontecer cefaleia por conta da compressão dos componentes encefálicos, por conta dos vasos se dilatam e a massa encefálica fica comprimida, né? E a queda de pressão arterial. É muito interessante falar sobre a interação medicamentosa entre sildenafila e os vasodilatadores que nós utilizamos em pacientes com hipertensão arterial ou doenças coronarianas, porque a gente precisa vasodilatar esses pacientes para poder aumentar a irrigação sanguínea nas áreas que são precisas aumentar essa irrigação sanguínea, como no coração, por exemplo. Pessoas que tomam propranolol, pessoas que tomam os medicamentos à base de nitrato e os medicamentos como a isosorbida, por exemplo, que são doadores de nitrato, que são vasodilatadores, que dilatam mais os vasos,
elas não podem associar a sildenafila com esses medicamentos. Por isso que as pessoas costumam perguntar, faz mal misturar Viagra com medicamento da pressão? Tem essa condição, né, de interação medicamentosa entre a sildenafila e os vasodilatadores no geral. E tem a questão também de que, como os vasos estão dilatados e durante a atividade sexual você exige mais uma demanda de sangue nos órgãos e acontece uma queda de pressão, muito provavelmente acontece um aumento de chance de infarto nesses pacientes que venham utilizar esses medicamentos, né? Infarto por conta da falta de irrigação sanguínea nos órgãos vitais, como no coração, por exemplo. Os riscos, como eu falei, estão relacionados aos efeitos colaterais, né? Riscos cardiovasculares, que está relacionado à vasodilatação, interações medicamentosas importantes, né? Como eu falei, no caso do propranolol nos doadores de nitrato, como no caso da isosorbida e outros medicamentos que são doadores de nitrato. E na população jovem, especificamente, acontece o maior risco de acontecer priapismo. Mas o que é priapismo mesmo? Priapismo é quando a pessoa desenvolve uma emergência médica em que o pênis não consegue mais ficar flácido. O pênis é como se as válvulas que fizessem um retorno do sangue do pênis no momento da ejaculação, elas não conseguissem devolver o sangue de volta para o sistema circulatório geral, e aí acontece uma emergência e o paciente sente fortes dores acompanhado de uma ereção que é irreversível naturalmente. Tem que ter protocolos e tem que seguir protocolos para poder socorrer esse paciente nesse caso. E é interessante falar que o priapismo é mais comum na fase jovem, porque o paciente jovem geralmente ele toma para diversão, né? Não é interessante tomar sildenafila somente para diversão. Por quê? Porque a sildenafila ela é indicada para distúrbios sexuais confirmados, certo? Que é para disfunção sexual que seja de qualquer outra causa, mas que seja com orientação médica e com a sua devida indicação. Nós temos no mercado outras drogas mais seletivas, né, como a tadalafila e a iodenafila, mas que elas, além de apresentarem menos efeitos colaterais, além delas serem mais seletivas para o pênis e não para o sistema circulatório de um modo geral, ela tem um preço muito menos acessível, né? Ela é um pouquinho mais, essas drogas são um pouquinho mais caras, mas que também elas são indicadas para essas condições em que eu falei, né? Disfunção erétil e impotência sexual, o que não vem ao caso no caso da população jovem, que utiliza esses medicamentos muitas vezes de forma irracional e sem prescrição médica. Não é indicado, né, no caso de situações de diversão, e somente para o uso em conjunto com os psicoativos. Vamos falar mais do uso em conjunto com os psicoativos. Os psicoativos, de modo geral, eles tendem a modificar a neuroquímica do cérebro. E isso tem tudo a ver com a potência sexual e com a libido. Certo? Os medicamentos psicoativos antidepressivos, os benzodiazepínicos, eles tendem a diminuir essa potência sexual, alguns, claro, com exceção, dentre os antidepressivos, com exceção da mirtazapina, eles tendem a diminuir a libido e a função sexual. Muitos psiquiatras e muitos outros médicos que prescrevem esse padrão de medicamentos, eles associam esses medicamentos à sildenafila e aos medicamentos que eu citei, né? A tadalafila ou a iodenafila, outros medicamentos que são inibidores também dessa enzima fosfodiesterase. O uso, pessoal, ele só pode acontecer nos casos que são específicos com indicação médica, tá certo? É interessante falar aqui também que além do uso da sildenafila e a tadalafila e a iodenafila, nós temos também o uso concomitante de antidepressivos com os agonistas da serotonina.
o que é que acontece? Os antidepressivos, eles tendem a aumentar os níveis de serotonina no cérebro. A serotonina ela é responsável por aumentar o humor, e aí existe uma hipótese, a hipótese da serotonina, que ela é a mais aceitável, cientificamente falando, e que esse aumento da serotonina, principalmente no núcleo da RAF, que desce do cérebro pela medula espinhal, elas tendem a aumentar os efeitos colaterais, tanto relacionados ao sistema sexual, quanto relacionados ao sistema gastrointestinal, que aí gera diarreia, desconforto intestinal, principalmente no começo do tratamento, que vem diminuindo, né, ao longo do tratamento. Para poder finalizar esse vídeo, o que é interessante eu dizer, né, que não é interessante o uso do Viagra, do sildenafil, né, no caso, em populações jovens, por conta do risco dessa emergência médica de priapismo, né. Uma vez utilizando esses medicamentos, o risco de priapismo ele é aumentado de forma significativa, certo? Então, antes de utilizar esses medicamentos, visite o seu urologista, visite o seu psiquiatra, no caso, visite o seu psicólogo, para poder avaliar qual a causa da sua impotência. Se você não tem impotência, não tem por que utilizar esses medicamentos para tentar aumentar a performance, porque sildenafil é um medicamento como qualquer outro e apresenta os seus riscos, né? E aí, voltado para o sistema cardiovascular, isso se torna muito grave. Pode se tornar muito grave em relação a seus efeitos colaterais. Certo, pessoal? Então, eu aguardo que vocês compartilhem esse vídeo com os seus amigos, para que os seus amigos tenham acesso a esse sistema de comunicação, de interação entre as pessoas. Espero mais sugestão, qualquer dúvida, espero que vocês comentem aí a dúvida aí embaixo, para que a gente possa solucionar essas dúvidas num próximo vídeo, certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário em relação às dúvidas, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.